sobre a classificação das condições. Tá? A partir de agora, então, a aula está sendo gravada. Falamos lá sobre a classificação quanto à licitude, lista ilícita, quanto ao modo de atuação, né? Suspensiva ou resolutiva, quanto à possibilidade, possíveis e impossíveis, e as suas consequências. E encerramos o último encontro, marcamos aí o ponto onde paramos, dentro da classificação ainda, com relação à fonte de onde promanam. Está na tela de vocês. Está na tela, né? Estão vendo, né? Beleza. Então, quanto à fonte, elas podem ser casuais ou potestativas. Seja bem-vindo, Lucas. Estamos começando agora, você não está atrasado não, fica tranquilo. Então, quanto à fonte de onde promanam, elas podem ser casuais ou potestativas. Eu vou falar primeiro das casuais, que são as mais simples de entender, né? Então, olha só, são aquelas que dependem do acaso, do fortuito, de fato alheio à vontade das partes. Então, a condição casual, ela não está dentro do poder de atuação de nenhum dos envolvidos no negócio. Então, numa doação, nem o donatário, nem o doador tem poder de atuação quanto à ocorrência ou não da condição. O exemplo que o Carlos Roberto traz, que é um exemplo clássico, como ele mesmo diz, é esse aí, ó. Dar-te-ei, né? Usando o português cultíssimo, né? Dar-te-ei tal quantia se amanhã chover. Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda. O fato de amanhã chover é algo que está fora do poder de atuação dos envolvidos no negócio. Pode chover ou não, né? Continua sendo um evento futuro incerto? Sim. É um evento futuro, amanhã, e é incerto, porque não cabe a nenhum de nós determinar se chove ou não. Então, ainda é uma condição. Isso aqui é permitido pelo direito, tá? Vai, no dia a dia, será que é muito provável acontecer? No dia a dia, acredito que não. Né? Mas, teoricamente, é possível. Por isso que nós estamos estudando. Então, é chamado de casual também, não é? A obrigação que depende da vontade exclusiva de um terceiro. Tá aí a segunda parte do material, deixa eu ver se está na tela. Isso, aqui, ó. Tô marcando aí para você enxergar melhor. Então, quando eu também subordino a ocorrência da condição a um evento futuro incerto que deve ser praticado por um terceiro, também está fora da esfera de atuação dos envolvidos no negócio, né? Por exemplo, eu vou te dar R$ 1.000 se o colega X for graduado no curso de Direito com laurea acadêmica. Depende do donatário, ou seja, daquele para quem foi prometido o dinheiro? Não. Depende do doador? Também não. Depende, então, de um terceiro. Então, toda vez que eu estiver diante de um evento futuro e incerto, que depender da atuação ou de uma força natural, como, por exemplo, no caso da chuva, ou da atuação de um terceiro, eu estou diante de uma condição casual. Foi feita uma observação, é basicamente uma aposta? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a aposta ela tem em si a ideia da sorte, né? Da sorte.
Ali você não conta muito com a sorte, mas sim com uma atuação de um terceiro, né? Se pensar na aposta basicamente como um jogo de loteria, onde exclusivamente depende-se da sorte, não é? Você então está diante, sim, de um evento aleatório. Agora, quando eu falo de um evento futuro e incerto, que depende da atuação de um terceiro, não é necessariamente sorte, né? Eu até ia usar o exemplo, Matheus e turma, assim, ó, eu acabei mudando na última hora, já para não gerar essa dúvida. Eu poderia te dizer assim, ó, Matheus, eu vou te dar R$ 2.000 se o Corinthians for campeão do Campeonato Brasileiro. Aí me parece que é uma sorte, porque envolve um jogo, né? Envolve uma atuação esportiva, né? Tanto que tem os sites de apostas, né? Que atuam nessa forma. Agora, quando eu digo de um terceiro, não relacionado a jogo, esporte, nada disso, eu acabo estando diante de uma condição causal, tá? Legal. Eu não sei, eu sou corintiano, mas eu nem sei que pé que tá o Corinthians, quem treina, quem joga. Sou corintiano não praticante, tá? Mas admiro quem gosta. Por outro lado, eu tenho quase que num espectro oposto as condições potestativas. Então, aqui, ó. Pessoal, potestativo, essa palavra potestativas, ela vem de um radical, não é? Boa, bem observado, Isabelle. Essa palavra potestativa, ela vem de um radical etimológico, né? Vem da palavra potestade, que é o poder de atuação. O poder de atuação. Nas potestativas, a condição ela se realiza pela vontade de uma das partes. Então eu repito, nas condições potestativas, o evento futuro e incerto ele ocorre pela atuação da vontade de uma das partes. Vou repetir o exemplo agora, só que modificado. Eu digo para o aluno X, para a aluna X, eu vou te dar R$ 100.000 se você se graduar em Direito com laurea acadêmica. Ou seja, sendo o melhor do curso. Depende da vontade de alguém que essa condição se realize? Sim, daquele para quem foi prometido o prêmio. Vamos usar prêmio, né? Então, essa pessoa que tem em vista R$ 100.000, caso seja o melhor ou a melhor aluno ou aluna da turma, vai se empenhar para realizar essa condição. Então, eu tenho a atuação da vontade. Isso não fica relegado a um terceiro ou a um evento natural. É o próprio beneficiário que tem que cumprir a condição. Esse tipo de condição que eu dei o nome, que eu dei como exemplo, nós já vamos aqui classificar e nomear bonitinho, tá? Então, olha só, essas condições potestativas que dependem da atuação dos envolvidos, da parte, ela pode se dividir em puramente potestativas, deixa eu mudar aqui o slide, puramente potestativas, tá aqui, ó, passa um conceito do Silvio Rodrigues, né, e tal, mas, ó, elas podem se dividir em puramente potestativas e, aqui embaixo, simplesmente ou meramente potestativas. Olha que interessante. Nas condições puramente potestativas, eu consigo enxergar ali uma espécie de armadilha, uma espécie de engodo, de enganação. Porque, veja,
É como se o sujeito dissesse assim: o exemplo, vou te dar X mil reais se eu hoje sair com uma camisa verde. Então, eu, doador, vou te dar R$ 1.000 se hoje eu colocar uma camisa verde. Olha só, isso não tem muito sentido em termos de efeitos práticos, concorda? Porque eu posso fazer essa promessa e simplesmente colocar uma camisa azul, bonita, como essa que eu estou usando agora. Né? Nesse aspecto, por ficar a realização da condição exclusivamente subordinada à vontade do doador, essa condição é tida como ilícita. Por quê? Porque, repito, subordina o evento futuro e incerto tão somente à vontade do próprio doador. Tá aí no material, tá aí na tua tela, olha lá. É uma cláusula, inclusive, do direito romano, né? Essa cláusula de se me aprouver, ou se voluero, né? Quer dizer, é basicamente como se a condição não existisse. Trocando em miúdos, é como se você dissesse assim: olha, amanhã eu vou te dar R$ 5.000 se eu quiser. Ora, que condição é essa? Que tipo de exigibilidade ela vai trazer para outra parte? Né? Suponha que nesse exemplo último, chega amanhã, meio-dia, o donatário vem até mim e fala: ó, eu queria receber aqueles R$ 5.000 que você prometeu. Então, mas eu disse que eu ia dar se eu quisesse, eu não quero. Por esse tipo de observação, essas condições são consideradas ilícitas. Veja lá comigo o artigo 122. E é o finalzinho dela, ó. Mas vamos ler o artigo todo. São ilícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes. Tá, já falamos disso na última aula. Entre as condições defesas, ou seja, proibidas, se incluem as que privarem de todo o efeito negócio jurídico, ou, ao final, ó, presta atenção, marca aí com a tua canetinha colorida, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Essa condição puramente potestativa, marcada pela cláusula se me aprouver, essa condição ela sujeita o negócio ao puro arbítrio de uma das partes, qual seja o doador. Portanto, é uma condição arbitrária e ela não é admitida pelo direito. Pessoal, mil desculpas, caiu a rede aí, caiu tudo. Perdão, perdão. Estamos de volta. Não sei se eu cliquei alguma coisa aqui, né? Mas desculpa, tá? Vou, vou, vou partilhar a tela de novo para a gente dar sequência. Ah, é
bem no auge da explicação que estava, né? Desculpa. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Bom, então, acho que já está aparecendo na tela para vocês aí, mas eu dizia que essas ativas, por elas serem arbitrárias, elas são consideradas ilícitas pelo artigo 122 do Código Civil. O que o Código Civil quer, que você já deve ter percebido? Qual que é a essência desse instituto? Que essa condição ela é imposta para outra parte, no caso, o beneficiário, exigindo dele uma atuação. O código quer que o beneficiário cumpra a condição. Claro que no caso das causais, fica aí a atuação da natureza ou a atuação de um terceiro. Quanto a isso, acho que temos que debater da potestativa. Das potestativas, o código quer que a condição recaia sobre uma atividade que o benefício tem que cumprir. Né? Por quê? Porque isso traz segurança, isso traz exigibilidade num possível litígio depois envolvendo essa condição, né? Traz certeza, traz clareza. Tá? E é claro que, além de exigir que o beneficiário cumpra, como nós já vimos no último encontro, não pode ser uma condição ilícita, impossível, né? Tudo aquilo que nós já conversamos. Pois bem, para que essas condições sejam as desejadas pelo código, nós precisamos conversar sobre as condições simplesmente potestativas, também chamadas de meramente potestativas. Aí, conforme está na tela de vocês, elas dependem não só da manifestação de vontade de uma das partes, mas de ambas as partes envolvidas, não é? Olha só, quando eu falo assim, eu vou te dar tal prêmio, vou usar o exemplo do dinheiro para ficar claro para todo mundo. Vou te dar o prêmio de R$ 1 milhão se você se sagrar o melhor aluno ou melhor aluna da faculdade. Eu tenho a vontade do doador em doar esse 1 milhão, tenho a vontade do beneficiário de receber esse milhão, mas para recebê-lo ele precisa atuar de forma a cumprir a condição. Essa condição, ela é um elemento externo. Concorda? Não basta querer ser o melhor aluno da instituição. Ele precisa conquistar o resultado, né? E esse conquistar o resultado tem uma série de imprevistos que podem acontecer, né? Então, esses imprevistos podem fazer com que a condição não se realize, por exemplo. Então, eu tenho a vontade de ambas as partes e um elemento externo atuando. Só que esse elemento externo é possível ter algum controle sobre ele. Né? Consegue entender, então, que nas condições simplesmente potestativas, nós temos a atuação da vontade das partes e um acontecimento ou uma circunstância externa, né? Tá aí o exemplo, vou usar o exemplo do Carlos Roberto agora. Vou te dar um imóvel se você for até a cidade de Roma, na Itália. É uma condição até fácil, não é? Se for parar para pensar, poderia haver condições muito mais difíceis. Mas o que o beneficiário precisa fazer é pegar o transporte e ir até Roma. Agora, pode acontecer uma série de imprevistos, não é? Que impossibilitem que esse beneficiário cumpra a condição de ir até Roma. Por exemplo, ele pode não possuir o dinheiro necessário para comprar as passagens.
né? Ele pode, por exemplo, ser barrado na fronteira, enfim, uma série de eventos externos podem acontecer. Então, essas condições simplesmente potestativas, elas são permitidas pelo Código Civil, tá? Elas permitem, ou melhor, elas são permitidas e até em certa medida incentivadas pelo Código Civil. Né? O Carlos Roberto traz o exemplo do artigo 420 do Código Civil. Vamos fazer a leitura dele. Vai nos ajudar a entender. 420, está aqui, ó. Se no contrato for estipulado direito de arrependimento para quaisquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Nesse caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício da outra parte, quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Ora, eu estou diante de uma condição simplesmente potestativa, porque ela abarca ambas as partes. Aqui nós estamos falando de um contrato de compra e venda, né? Abarca tanto o comprador quanto o devedor e sujeita essa condição a um evento ou uma circunstância externa. Qual circunstância? A desistência do negócio. Então, se o comprador desiste, ele recebe de volta o que pagou adiantado. Se o vendedor desiste, ele devolve o que recebeu adiantado. E assim as partes voltam ao status quo. Esse é um exemplo de condição potestativa. Tudo ok até aqui? Estamos depressa? Sim? Podemos dar seguimento? Então tá. Então vamos que vamos. Eu tenho ainda, dentro dessa classificação quanto à fonte, as condições mistas. Deixa eu colocar aqui no ponto. Tá aqui, ó. Olha que interessante, as mistas. São condições que dependem simultaneamente da vontade de uma das partes e da vontade de um terceiro. E aí, um exemplo muito bacana. Eu te dou um apartamento se você se casar com fulano. Aqui pode gerar alguma dúvida, não é? Qual dúvida pode gerar? No seguinte sentido. Há um tempo atrás, eu falei para vocês que não podia ah, impor condição de evitar da pessoa casar-se. Né? Falamos disso. Condições ilícitas. E agora nós estamos falando de uma condição, e isso, mas é relativa, exato. E agora nós estamos falando de uma condição que impõe um casamento. Será que impor o casamento viola o direito de liberdade da pessoa? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. A doutrina diz que não, né? Não. Porque a pessoa pode simplesmente falar, não, com fulano eu não caso nem para ganhar um apartamento. Ponto. Então, por que ela é mista? Porque ela depende da vontade do doador, da vontade do donatário, do beneficiário, e da vontade de um terceiro. Porque, além da pessoa que é beneficiária querer casar, é preciso que o terceiro também queira, não é? Casamento é isso, não é? Quando um não quer, dois não casam. Então, eu tenho aí, inserida na condição, a vontade de um terceiro, que é uma circunstância externa e que nós não podemos ter controle absoluto dela, concorda? Porque o terceiro pode falar, ah, não, eu não caso, nem que seja para ganhar o apartamento. Né? Uma pessoa, por exemplo, solteira convicta, né? Daí o beneficiário diz para o terceiro não, ou para a terceira, né? Não, mas se casar, nós vamos ganhar R$ 1 milhão. E o outro diga, olha, eu não me interesso em casar nem para ganhar esse 1 milhão. Né?
Então, essa condição de eu vou te pagar se eu receber de um fulano, eu acho ela um pouco problemática, sabe? Porque o credor, claro, tratando de negócio jurídico, em certa medida existe uma ampla liberdade de acerto, né, de negociação. Agora, vai depender do credor, Matheus, aceitar esse tipo de condição. Né, eu tenho lá 500 mil para receber do meu devedor. Aí o devedor fala, me sugere uma cláusula dessas. Olha, se eu receber os 700 mil que esse crânio me deve, eu te passo 500. Se o credor aceitar isso, é um direito disponível, e nada impede que ele aceite. Mas eu acho que na prática dificilmente você vai encontrar um credor que possa aceitar esta cláusula. Então, em tese, me parece que nada impede. Na realização prática já é uma outra história. Né? Pode ser um exemplo de missa, porque eu dependo da atuação de um terceiro pagar, né? Que é um evento futuro e incerto também. Né? Isso, mas aí, veja, no mercado de capitais, porque esse mercado de capitais acaba sendo um mercado fictício, né? Ele movimenta dinheiro que não existe ainda, né? Só que o que acontece, para responder de forma até mais completa o Matheus e o próprio Adeilson, essa cláusula, se ela existir, ela tem que ser originária do negócio, né? Originária. Lá no negócio original, lá quando você celebra o negócio, o credor já deve estar ciente dessa situação. Porque, do contrário, aí seria violar o direito dele a receber e a legítima expectativa. E isso, no mercado de capitais, eu tenho. Isso é inerente, né? O mercado de capitais, para quem não lembra, né, a gente está falando de em bolsa de valores. É algo que o risco é inerente. Você compra um lote de ações hoje de uma determinada sociedade anônima, esperando que nos próximos 2 dias isso vá bater o teto, a alta. Amanhã acontece um evento e as ações despencam, né? Então, para investir e trabalhar, precisa ter o conhecimento e esse feeling, né? Travou para todo mundo ou não? Legal. Tem que ter esse feeling para que você. Tem até um vídeo muito famoso do menino inconformado, né? Ele tá falando assim: olha aí, eu comprei as ações na alta e vendi na baixa. Quer dizer, ele teve prejuízo quando ele comprou e teve prejuízo quando ele vendeu. Né? Por isso que existem consultorias, né, para que a pessoa não vá à ruína nesse mercado de risco. Agora, fora desse mercado, onde eu preciso da certeza, onde é um negócio direto, credor A e credor B, dificilmente essa cláusula, essa condição vai vingar de pagar só se receber de terceiro, né? Maravilha. E, dando sequência, na letra D, nós temos aí as condições promíscuas, né? Que são aquelas que, inicialmente, elas são puramente potestativas, mas tornam simplesmente potestativas, né? Olha lá, vou ler com vocês. As condições puramente potestativas, que já vimos que são ilícitas, inclusive, podem perder esse caráter em razão de algum acontecimento inesperado ou casual que venha dificultar sua realização. O exemplo: é de início puramente potestativa a condição de escalar determinado morro, mas perderá esse caráter se o agente inesperadamente vier a padecer algum problema físico que dificulte e torne incerto o implemento dessa condição. Então, essa condição que é, a partir do momento, no primeiro momento, puramente potestativa, por conta de um fato, de um acontecimento da vida real, ela se transmuda, não é? Para uma
simplesmente potestativa. E daí ela passa a ser regida pelo acaso, né? Veja, nesse aspecto, ela é promíscua porque ela passa por uma modificação durante o seu prazo de existência. E é claro que não se confunde com a mista, né? Porque na mista, a combinação da vontade e do acaso é de propósito, já é desde o início. Agora, nas promíscuas, esse evento acaso, qual que é o acaso no exemplo do sujeito que padeceu de um problema de saúde e não pôde cumprir a condição? O acaso é ele curar-se, né? Não se sabe quando a cura ocorrerá. Essa inserção do elemento acaso, de um elemento ainda mais incerto, ela se dá não por vontade das partes, mas por conta da força dos fatos que incidem naquele caso. Agora, nas mistas, essa atuação de um terceiro, né, ela já vem desde logo, ela é acordada, ela é avançada, negociada pelas partes. Turma, como é que nós estamos até aqui? Podemos dar sequência? Então vamos adiante. Na letra E, nós temos as condições perplexas ou contraditórias. Olha como que o legislador civilista ele se preocupa com muitos detalhes, não é? Muitos detalhes do negócio. Nas condições perplexas ou contraditórias, nós vemos aquelas condições que não fazem sentido. Que quando você lê, quando qualquer pessoa lê, não consegue extrair uma conclusão lógica, racional daquela condição. A pessoa lê e fica perplexa. Né? Fica perplexa. Ou, quer dizer, fica assim, sem entender nada. Né? Elas são escritas, então, de forma. Elas são mal redigidas, na verdade. Né? Elas causam confusão, sem compreender o objeto da condição. Turma, uma condição perplexa, por exemplo, de fazer e não fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, de ser e não ser a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Olha lá um exemplo que o Carlos Roberto traz. Abre aspas, né? Instituo a meu herdeiro universal, desculpa, se B for meu herdeiro universal. Isso são condições contraditórias. Eu não posso ter, nesse caso específico, está aqui embaixo. Não posso ter, nesse caso específico, duas pessoas usando o mesmo posto de herdeiro universal nesse exemplo. Portanto, elas são contraditórias. Essas condições contraditórias, tá aqui, ó, elas invalidam o próprio negócio jurídico. Está lá no artigo 123. Portanto, veja só. Cadê? Aqui, ó. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Ora, por elas serem incompreensíveis e contraditórias, especialmente as suspensivas, né? Elas não se realizarão. Volta naquele raciocínio da semana retrasada. Sendo incompreensíveis e contraditórias, elas não serão realizadas pelo beneficiário. Se elas não serão realizadas pelo beneficiário, elas jamais darão causa à aquisição de um direito. Logo, a consequência jurídica dessas condições perplexas ou contraditórias é
a invalidade do negócio como um todo. Por quê? Porque nunca a condição vai se realizar. E o sujeito nunca vai adquirir o direito. Então, por que manter esse negócio vivo no mundo jurídico? Né? Entenderam essa classificação, turma? Por favor, me ajudem. Tá? Se houver dúvida, fala. Tá? Nós estamos aqui justamente para isso. Tá. Então, vamos adiante. Com isso, nós encerramos a classificação que começou lá na outra aula. Nós encerramos a classificação das condições. Agora, para arrematar esse tema relativo à condição, nós temos aqui uma observação final, que trata da pendência, do implemento e da frustração das condições. Tá? Vamos a elas. É muito simples. Tá? Quando eu falo aqui de pendência, tá lerdo mal aqui. Quando eu falo de pendência da condição, eu estou tratando daquela condição que ainda não se verificou, né? Ela está aguardando a sua realização. Então, no exemplo lá, para um aluno de primeiro semestre de faculdade, eu vou te dar, um aluno de faculdade de medicina, eu vou te dar uma clínica completa se você for o melhor aluno do curso, ou o melhor aluno da turma, ou melhor aluna. Essa condição, ela nasceu lá na celebração do negócio, de doação, com condição, só que a faculdade de medicina são 5 anos de banco escolar, mais 3 de residência, né? Então tem aí pelo menos 8 anos ainda de pendência dessa condição, tá? Ela está ali aguardando ser realizada. Então, na condição, enquanto estiver pendente, eu não verifico ainda a aquisição do direito. Eu tenho ainda um direito meramente condicionado, que não foi adquirido ainda, né? A condição está pendente. Por outro lado, quando eu falo da condição implementada ou do implemento da condição, aqui, ó, quer dizer que a condição aconteceu, ela foi verificada, ela foi realizada. Nesse nosso exemplo do estudante de medicina, ele colou grau, ou ela colou grau, como melhor aluno ou aluna, melhor estudante da turma. Né? E a partir daí, então, a condição está verificada. Significa o quê? Significa que agora o titular dessa promessa já pode exigi-la daquele que é o doador, né? Nós estamos diante de uma consolidação já da condição. E isso passa, então, a propiciar o direito de exigir o cumprimento da promessa. Tá, daí o estudante pega o contrato de doação que ele tinha celebrado 8 anos atrás com o doador, vai até o doador e prova que foi o melhor estudante da turma. E diz, agora eu quero o meu prêmio. E daí o doador fala, eu não vou dar o prêmio. Era só uma mentirinha para te incentivar a estudar mais. Veja, nós estamos falando de um contrato, documento escrito, assinado por testemunhas, bonitinho. O que o estudante agora já formado com laurea acadêmica vai fazer? Ele vai pegar esse contrato e vai executar. E se o doador não quiser pagar por bem, espontaneamente, eu digo, ele vai pagar de forma forçada, porque o Poder Judiciário vai obrigá-lo a cumprir esse contrato. Entendeu?
Isso é, então, condição pendente, que ainda está aguardando ser realizada, condição implementada, aquela que já verificou-se. E a partir do implemento, gera direito à exigência da promessa. Para finalizar, nós temos a condição frustrada. Olha, interessante. É possível, o legislador assim prevê, e a doutrina também, é possível que o doador atue de forma a impedir que a condição aconteça. Olha que interessante. Então, eu vou me colocar no exemplo, né? Eu sou doador, faço a promessa de 100 mil reais para que ao beneficiário, né? Eu vou te dar 100 mil reais para o beneficiário se você completar, não precisa nem ganhar, hein? Só completar a corrida de São Silvestre. Pouco importa a colocação que você vai chegar. Aí eu começo a ver que o donatário, que era uma pessoa não ligada a esporte, era sedentário, não gostava, né, de praticar esportes e tal, começa uma preparação para ganhar esses 100 mil reais. Ó, só tem que terminar a São Silvestre. Então começa uma preparação física regularmente, faz as corridas, vai na academia, melhora a alimentação, começa a fazer aquelas corridas teste, não é? E eu começo a perceber que o sujeito vai terminar a São Silvestre. E eu começo a ver que eu vou ter que pagar os 100 conto para ele. 2 dias antes de viajar para São Paulo para ir para a corrida, eu cato um taco de beisebol, hora que ele está treinando, vou lá e quebro a canela do cara. Fala, agora você não vai correr a São Silvestre, eu não vou ter que pagar os 100 mil. Pronto. Sossegado. Me livrei dessa. Ufa. Né? Mas o legislador é simples, né? Um pouco violento esse exemplo, peço desculpa, mas simples. Né? Vou lá e quebro o joelho do cara. Mas o legislador prevendo esse tipo de conduta, né? Bem na tampa, né? Bem na rótula do cara. O legislador prevendo esse tipo de conduta, o legislador diz o seguinte: eu vou repetir de uma forma simples e depois a gente lê. Ele diz o seguinte: olha, a condição suspensiva é uma condição suspensiva, essa que eu dei o exemplo? É. A condição suspensiva, quando ela é frustrada por atuação do próprio doador, a lei vai considerar que a condição foi implementada. Então, ainda que no mundo dos fatos, por razões óbvias, o beneficiário não vai correr a São Silvestre, porque ele está com a tíbia moída com a paulada que eu dei, ficticiamente, o Código Civil vai considerar que ele correu a maratona. Por quê? Porque lembra de um brocardo jurídico importante que a gente fala, ó, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Ninguém pode beneficiar-se da própria maldade. Né? Então, se eu fui um sujeito maldoso e quebrei o outro para que ele não pudesse ganhar os 100 mil, o Código Civil remedia essa situação, considerando que a condição foi implementada. Mas veja, para que isso possa acontecer, é necessário a atuação dolosa, maldosa do doador. Pode ser que eu não tivesse a coragem de ir lá com o pedaço de pau e quebrar a perna do outro. Mas eu contrato alguém que tem essa coragem. E isso é descoberto. O doador que foi injuriado lá, que apanhou, ele vai ter o direito aos 100 mil reais, mesmo sem completar a condição. Entenderam isso? Legal.
Agora, isso eu falei da condição suspensiva, né? E se a condição for resolutiva? Lembra o que é a condição resolutiva? Vamos lá. A condição resolutiva é aquela que, quando acontece, ela ocasiona a extinção do direito, exatamente. Ela é extintiva. Então, no mais simples, a condição suspensiva é aquela para ganhar um direito, e a condição resolutiva é aquela que, quando acontece, perde-se o direito. Então, eu faço assim. Sempre eu, o maldoso da história. É um personagem, né? Faço assim. Dou um apartamento para minha filha e coloco a cláusula assim. Dou para ela de presente de casamento e coloco uma cláusula assim. O apartamento, claro que não vai ser escrita assim a cláusula, mas só para vocês entenderem. O apartamento será seu, filha, enquanto você for casada com teu marido. Enquanto for casada com a esposa. Pouco interessa isso. Legal. Só que vai passando o tempo, eu começo a precisar de dinheiro, né? E eu sei que aquele apartamento ali vale 800 mil reais. E se a minha filha divorciar, ele volta a ser meu e eu posso negociar e pagar minhas dívidas. Então, o que, que eu faço? Tipo novela das 8. Eu crio um plano mirabolante, contrato uma terceira pessoa para seduzir o cônjuge ou a cônjuge da minha filha e dar ensejo, armo toda uma cena para dar ensejo a um divórcio. E não é que o plano dá certo? A minha filha flagra uma cena desagradável entre o cônjuge ou a cônjuge com uma terceira pessoa e não pensa duas vezes em entrar com a ação de divórcio. E eu fico tranquilo, falo, bom, agora largaram, divorciaram, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser reclamar o apartamento de volta, já vou vender e pagar os meus credores. Mas, como tem aquele ditado de que o capeta ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, toda essa minha armação vem à tona e a minha esposa descobre que o marido ou a esposa dela foi vítima da situação. Foi tão vítima quanto a minha própria filha. Qual que é a solução que o Código Civil dá para isso? O Código Civil diz o seguinte: nesses casos, a condição resolutiva será considerada como não implementada. Porque é a lógica inversa, né? Da suspensiva. Quanto na suspensiva eu considero que aconteceu, na resolutiva eu considero que não aconteceu. Para que não haja a extinção do direito. Tá claro isso, turma? Tamo juntos? Nesse caso, o direito permanece com a filha. Uhum, exatamente. Professor, qual artigo que tá essa parte? Tem um artigo falando disso aí? Sim, opa, vamos lá. É o artigo 129. 129. Vou até pedir licença para vocês e vou pintar também o meu vadimeco. Vamos lá, junto comigo aí. 129 do Código Civil. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então, na primeira parte do artigo, o legislador está falando da condição suspensiva, e na parte final, ele está falando da condição resolutiva. Tudo ok com essas informações, pessoal?
É fácil, né? Na verdade, a gente precisa entender a lógica interna do Instituto, né? E daí porque também a importância de dominar a classificação das condições entre resolutivas e suspensivas, né? Porque conforme a natureza da resolução, nós vamos ter um efeito jurídico diverso. Eu peço perdão, acho que o Luiz perguntou até, foi porque eu não mexi aqui, né, no slide. O que adianta pôr o slide se você não coloca no lugar certo? Né? Gente, falamos já da frustrada, eu me empolguei, desculpa, da frustrada e tá aqui, ó, artigo 129, tá? Mil perdões. Obrigado pelo aviso, Carla. Com isso, nós encerramos o material referente ao tema da condição, tá? Mas nós já temos material novo. Eu vou parar de apresentar para trocar. Agora nós vamos conversar sobre o termo e o encargo. Vocês vão perceber que em relação ao estudo da condição, o estudo do termo e do encargo ele é muito mais simplificado, tá? Deixa eu pegar lá o nosso material. É jogo rápido. Aqui, ó. Aulas. Tá. Nananana. Só um segundinho. Opa! Vou compartilhar com vocês. Ó, então, agora nós começamos o estudo do termo. Quero que nós tenhamos em vista e que nos lembremos de que tanto a condição quanto o termo, quanto o encargo, são assuntos relacionados à eficácia do negócio jurídico. Tá? Tá demorando um pouquinho para abrir, mas já que vai dar certo. Travou para vocês aí ou não? Tá tudo em ordem? Tudo certo. Tudo certo, né? Tá aqui, ó. Pá. Esse nós vamos até o fim da aula de agora e talvez entrar um pouquinho na aula seguinte, tá? Então, veja. Repetindo. Tanto a condição, quanto o termo, quanto o encargo são instrumentos, são institutos, ou melhor, são elementos do negócio jurídico. Lembra? Elementos acidentais que influenciam na eficácia do negócio jurídico. Tá? Ora, no caso da condição suspensiva, ora atrasando a eficácia, ou cessando essa eficácia no caso da condição resolutiva. Pois bem, o termo, tem aí já um conceito na tela de vocês? Ainda não, deixa eu colocar. Aqui, ó. O termo é um momento, é o dia, né, em que começa ou acaba a eficácia do negócio. Então, eu tenho o termo inicial para que um negócio jurídico tenha eficácia e também tenho o termo final para que cesse a eficácia do negócio. E quando eu falo em termo, desculpa, e está aí na tela de vocês, é exatamente isso. Pode ser contado em dia, hora, mês, ano, né? Então, exemplo. Vou pegar aquele contrato de aluguel que a gente já usou numa outra ocasião. Eu celebro o contrato de aluguel
de um imóvel residencial para viver com a minha família. Na data de hoje, dia 28/4/2021. Mas, como o proprietário precisa de 20 dias, precisa de um mês, vai, para arredondar, precisa de um mês para fazer reforma, pintura e deixar o imóvel em condições de habitabilidade, eu celebro o contrato hoje, mas coloco uma cláusula no contrato de aluguel que o contrato terá sua eficácia a partir do dia 28 de maio. Então, o termo inicial desse contrato de aluguel não é a data da celebração. Hoje. O termo inicial de eficácia é 28 de maio. Isso, Lucas, eu estou falando dos negócios em geral. Os negócios de compra e venda. É que você não vai achar negócio de compra e venda em condição. Tá? É mais prestação de serviço, fiel, o que mais? Comodato, contratos outros. A compra e venda se diz que ela não admite condição, termo, encargo, porque quem compra e quem vende quer fazer o que bem entender com o bem, né? E não pode ser admitida que uma pessoa de fora, por exemplo, o vendedor determine como ou quando que o direito adquirido pela compra e venda vai ser exercido, tá? Mas os outros contratos em geral. Então, veja. O exemplo, né? Acho que você gostaria que repetisse, Pamela. Então, veja, eu coloco lá. A celebração do negócio é 28 de abril. Certo? Certo. A eficácia do negócio, no meu exemplo, vai acontecer dali 30 dias. Ou seja, 28 de maio. O que eu quis dizer é que a eficácia do negócio, propriamente dito, não começa na data da celebração, mas começa a partir dos 30 dias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, acompanha comigo, presta atenção. Não é que na data da celebração o negócio de aluguel já não surta alguns efeitos, ele surte. Como, por exemplo, a minha preferência em ser o locatário, a minha preferência em ocupar aquele bem. Mas eu ainda não tenho o direito de morar efetivamente no bem. Porque esse direito de morar, que é a essência da locação residencial, só vai ser possível dali 30 dias. Mas veja, celebro o contrato hoje, passa 10 dias, eu fico sabendo que o locador está querendo alugar para um terceiro, eu posso impedir essa locação. Eu ia falar essa alugação, desculpa. Eu posso impedir essa locação para um terceiro. Por quê? Porque eu tenho direito de preferência, que me foi garantido quando da celebração do negócio. Ficou claro? Maravilha. Então tá bom. Tá. Aí vamos lá. Vou colocar o slide no ponto. Ah, já tá. Aqui, ó. Importante a gente fazer a leitura já, né? Mas antes de fazer a leitura, eu quero isso aqui com vocês, ó. Esse trecho. Que vai diferenciar o termo da condição. Repetindo, o que é a condição? Secamente. Evento futuro e incerto. O que é o termo? Evento futuro e certo. Eu tenho a certeza, turma, uma certeza que está no calendário. Uma certeza que está na contagem de horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. Mas eu tenho a certeza, né? Então, o termo, e aqui o termo convencional, quer dizer, aquele acertado pelas partes, né?
é a cláusula contratual que subordina a eficácia do negócio a evento futuro e certo. Tá certo? O artigo 131, por sua vez, estabelece o seguinte. Aqui, ó. O termo inicial, nós estamos falando do termo inicial agora, só dele. O termo final, não queremos saber agora. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, volta lá no exemplo do contrato de aluguel, que vai, cujo exercício começa daqui 30 dias. Então, quando eu faço esse contrato de aluguel com um prazo de 30 dias para ele começar a ser exercitado, esse contrato, o que acontece com o locador? Ele já adquiriu o direito de ser o locador daquele imóvel. Ele só não pode exercer o direito ainda, porque ele precisa esperar 30 dias. Por isso que se o proprietário do imóvel quiser alugar para um terceiro, ele não pode. Porque o locatário, ele já adquiriu o direito de ser locatário daquele bem. Né? Então, diferente da condição suspensiva, porque a condição suspensiva, ela suspende tanto a aquisição quanto o exercício do direito. E no termo inicial, ele suspende só o exercício, mas a aquisição do direito já acontece desde a celebração do negócio. Tudo ok com essa informação? Legal. Agora uma pergunta. E se mesmo assim o proprietário do imóvel bater o pé e dizer: o imóvel é meu e eu vou locar para o terceiro? O que aquele contratante originário pode fazer? Ele pode entrar com uma ação de perdas e danos. Uma ação indenizatória, tá? Por óbvio que você não pode obrigar o sujeito a cumprir, né, tal qual foi feito lá no contrato. A gente chama de adimplemento total, né? Mas você pode exigir que ele te pague uma indenização porque ele rompeu o contrato, tá? Isso é possível. Legal. Então, um outro dado importante. Então, essa proteção ao locatário é o direito de exigir uma indenização em dinheiro daí, Adeilson. O locatário, que não é o proprietário do imóvel, né? Aquele que quer alugar, né? Existe essa proteção. Resolve em perdas e danos, né? Resolve em perdas e danos. Não sei se era essa a pergunta. Professor, boa noite. Consegue me ouvir? Ouço. Eu ouvo. O contrato de locação, quando vigente, o locador não consegue tirar o locatário a não ser que descumpra alguma regra do contrato. Perfeito? Não. O locador ele pode eventualmente exigir o imóvel de volta desde que ele pague indenização por isso. Ah, perfeito. Muito obrigado. Essa dúvida ainda persiste às vezes. Pode sim. Tá lá na lei do inquilinato, acho que é a lei número 8425, o locador ele pode eventualmente exigir, mas ele tem que pagar uma indenização porque ele está descumprindo o contrato, né? Da mesma maneira, o locatário, se sair antes do prazo contratado, ele também tem que pagar. Tá? É que depois você vai ver no direito empresarial o aluguel empresarial comercial ele tem um regramento diferente. Não cabe agora nós explorarmos, né? Porque vocês vão ter aula no momento apropriado, mas quando é para ponto comercial,
aí existe um regramento diferente, tá? Por exemplo, preenchidos alguns requisitos, salvo engano, o locatário estar já no imóvel há 5 anos ou há 3 anos, agora não lembro direito, e mais alguns requisitos, olha que interessante, o locatário ele consegue obrigar o locador a renovar. Porque daí lá no direito empresarial, o que se leva em consideração? Lá já foi estabelecido um ponto comercial, que é conhecido pela clientela, que é uma referência da empresa, entendeu? Aí, nesses casos, que são excepcionais, o locatário consegue obrigar o proprietário a renovar o contrato de locação. Interessante, né? Mas você vai ter aula disso depois no empresarial, tá? Então, veja, se nós considerando o termo como um evento futuro e certo, ou seja, que vai acontecer, não existe incerteza quanto ao termo, eu posso dizer também que não existe excelência, né? Eu não tenho termo pendente. O que eu tenho é só que aguardar o prazo para que o termo ocorra. Mas não há pendência no sentido, será que vai acontecer? Seria o locatário olhar para o céu e falar, será que o dia 29 de maio de 2021 vai chegar? Ai, nossa, e se não chegar? Quer dizer, não existe isso. Desculpa pela atuação, tá? É que o Oscar foi esses dias, eu estou empolgado. Não existe isso, turma. O termo vai acontecer, ainda que seja a morte. Vai acontecer, tá? Beleza? Entenderam essa ideia? Então eu não posso ter. Obrigado, bondade de vocês. Eu não posso ter termo pendente. O que eu tenho só é que aguardar a chegada do termo. Final ou inicial, pouco importa. Olha só um exemplo bacana. Te dou ou dou-te um consultório. Aqui é usando a linguagem cultíssima, né? Dou-te um consultório se te formares em medicina até os 25 anos. Eu não fico me perguntando, não é? Vai chegar até os 25? Tudo indica que sim, se você levar em conta as estatísticas de longevidade, de expectativa de vida, a pessoa vai chegar dos 25 e vai passar deles, né? Então eu não tenho aí nada que questionar acerca de uma eventual incerteza, tá bom? Agora, por outro lado, deixa eu colocar aqui, eu tenho negócios que não admitem termo. Ora, no último encontro, nós vimos negócios que não admitiam condição. E agora nós vamos ver negócios que não admitem termo. Aqueles de caráter pessoal, tá aí na tela. Aceitação ou renúncia de herança. Quer dizer, a aceitação e renúncia de herança, turma, é um ato, ou são atos, melhor dizendo, imediatos. Eu aceito agora, ou eu renuncio agora. O ordenamento não admite que eu coloque assim, olha, eu vou aceitar a herança, mas o termo inicial da minha aceitação é a data de hoje mais 15 anos. Legal. Então nós vamos esperar 15 anos para resolver esse inventário que já foi dado entrada, que já está correndo, e vamos só esperar a boa vontade do Belo, né? Daqui 15 anos de resolver essa situação. Não. Ou assim, eu renuncio, mas eu vou renunciar contando a data de hoje mais 5 anos. Quer dizer que esses 5 anos de prazo eu quero usufruir da herança. E depois eu renuncio. Não, também. São atos imediatos. Ou aceita na hora, ou renuncia na hora. A adoção. Veja, do mesmo jeito que não se admite condição, também não admite termo, né? Como é que eu posso fazer uma adoção com termo? Eu adoto a criança ou adolescente, mas eu quero que essa adoção tenha eficácia daqui 5 anos. Como assim? Né?
Vai ficar em stand-by, então. Né? O exercício do poder familiar ele fica suspenso por 5 anos. Não, não. São atos que exigem uma solução imediata. A emancipação, né? O que dizer da emancipação a termo? Não existe. Casamento, né? Aí eu caso. Celebro o casamento hoje, mas eu quero que ele surta efeito só daqui 30 dias, que é tempo aí para eu dar uma desbaratinada e curtir um pouco a vida, se bem que agora com o afastamento nem pode curtir tanto, né? Tem como, não tem como. Até porque o outro cônjuge dificilmente aceitaria, né? Tá? Caiu para todo mundo? Tamo juntos? Legal. Então. Beleza, obrigado, gente. Então, veja, são atos que não admitem prazo, né? Pois não, Luana? Tá. Fica tranquilo, Lucas. O reconhecimento de filho também, né? E assim, outros atos de caráter pessoal. Antes de dar sequência, eu quero só fazer uma observação, enquanto eu ajeito aqui o nosso slide. Nós temos 3 conceitos que é importante que você entenda para a gente continuar falando das espécies, tá? Ó, eu falo, às vezes, termo inicial, termo final e prazo, né? Durante a minha fala, aqui você ouviu que eu disse essas 3 expressões. Bom, ora, o termo inicial é quando inicia a eficácia do negócio. O exercício do direito, né? O termo final é quando se extingue esse exercício do direito. E o que está entre o termo inicial e o termo final? Não é pegadinha, tá? Eu tenho o termo inicial, o termo final. Eu quero saber o que está no meio entre eles. Eu tenho uma data inicial e uma data final. O que tem no meio dessas datas, turma? O exercício do direito. Sim, ótimo. Mas eu tenho também, Luiz, e desculpa porque eu formulei mal a pergunta, é por isso que eu tô rindo. Né, eu faço umas perguntas tipo de esfinge e quero que a turma responda na lata. O que eu tenho no meio, entre o termo inicial e o termo final, é o prazo. É o prazo. É o prazo. Pode ser um prazo de horas, dias, meses, anos, semanas, enfim. Tá? Desculpa pela pergunta muito mal formulada. Mas entre o termo inicial e o termo final, eu tenho um prazo. Tá? Então, tecnicamente falando, você não fala o prazo inicial. Você fala o termo inicial. Tá? Mas isso é só para esclarecer, porque eu fico falando, às vezes, essas terminologias e pode gerar confusão. Falemos agora, então, do termo... das espécies de termos. Você vai ver que é muito fácil. Olha lá, na tua tela. Espécies de termos. Primeiro, o termo convencional. Ora, o termo convencional é aquele que é inserido, que é aposto no contrato pela vontade das partes. Então, no nosso exemplo lá, o locador e o locatário convencionaram, concordaram em colocar um termo inicial para o exercício da locação de 30 dias, a partir da data da celebração do negócio. Voltou? Normal. Para mim aqui apareceu que tinha caído. Desculpa. Eu fui, como diria o Zagallo, fui surpreendido novamente. Mas beleza, se não caiu, então ótimo. Melhor. Mas peço perdão.
Então, o termo convencional é aquele combinado pelas partes. O termo de direito, a apresentação tá tudo ok, né? Tá. O termo de direito é aquele que é uma decorrência legal. Em alguns momentos, o Código Civil vai estabelecer um início, um termo, seja inicial ou final, para o exercício do direito ou para a extinção desse direito. Sempre que você se deparar, obrigado, Ana, sempre que você se deparar na legislação com o estabelecimento de um termo, você terá, então, um termo legal. Quer ver um exemplo? Artigo... Qual que é mesmo? Aqui, ó. Artigo 170. Artigo 178. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Então, olha como que a partir dessa aula você entende muito melhor essa questão de prazos e termos. Vou ler de novo. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Então eu pergunto, qual que é o prazo que está no artigo 178? Você vai responder, o prazo é 4 anos, professor. Show. Matou. Aí eu pergunto para você, qual que é o termo inicial desse prazo? Opa, aí eu preciso olhar nos incisos. Olha o inciso 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar. Então, o termo inicial de 4 anos para anular um negócio praticado sob coação é contado o primeiro dia, no dia em que a coação cessar. Nos outros, o dia em que se realizar o negócio. É uma data que você pode levantar, que você pode apurar? Sim. Especialmente do inciso 2, que fala do dia em que se realizou o negócio. Eu pego lá no calendário o dia que realizou-se o negócio, conto 4 anos. Qual que vai ser o termo final daí? O último dia do prazo de 4 anos. Fácil, não é? Artigo 178. Vou digitar ele aqui. Artigo 178 do Código Civil. Ele, assim, só para a gente usar a título de exemplo da incidência de prazos e termos, né? Salvo engano, vocês estão estudando direito penal, já estão estudando prescrição penal? Chegaram lá já? Chegou, não chegou? Ah, ainda não? Ah, tá. Então, desculpa. Então, não vou usar de exemplo. Mas é assim, ó, o Estado ele tem um prazo para punir o sujeito que praticou o crime. Por exemplo, o sujeito que pratica um crime com pena de acima de 12 anos, o prazo prescricional é de 20. Então, o Estado tem 20 anos para punir aquele sujeito. Quando que começa a contar esse prazo de 20 anos? Qual que é o termo inicial da consumação do crime? Qual que é o termo final, professor? O último dia do prazo de 20 anos. Né? Legal. Maravilha. Dando sequência, nós temos lá o termo, então eu já falei do termo convencional, do termo legal ou de direito, o termo de graça agora. O termo de graça. Pessoal, o termo de graça vem da palavra graça mesmo, como uma bênção, como uma benesse. Imagina que você contratou a entrega de uma escrivaninha nova, para você estudar direito civil, ainda melhor. E foi contratado o prazo de 3 meses para essa escrivaninha ficar pronta. O fabricante, o marceneiro, ele vê
tá chegando o prazo e porque, por exemplo, faltou matéria-prima ou ele estava com muito serviço para fazer, ele não vai conseguir cumprir o prazo. E ele sabe que se ele não cumprir o prazo, ele vai pagar multa. Isso tudo no contrato. Ele vem, te procura e fala, olha, você me concede mais 60 dias para eu terminar a sua encomenda? Sem que eu tenha que pagar multa pelo atraso? Então, vocês incluem uma cláusula aditiva, né, uma cláusula a mais no contrato, dilatando o prazo. Isso se chama termo de graça. Eu aumentei, eu dei um termo novo para a entrega da encomenda. Termo de graça. Legal até aqui? Eu tenho ainda, obrigado, para a gente encerrar esse primeiro momento da nossa aula, desculpa, eu tenho ainda o termo certo e o termo incerto. Aí alguém pode dizer, poxa vida, aí o professor está de sacanagem. Ele acabou de falar que o termo é um evento futuro e certo, e agora ele está falando de termo incerto? O que é isso? Olha como é fácil. Está aqui na tua tela. O termo certo, ele está já marcado numa data do calendário, ou um determinado lapso. Veja, então eu digo que no serviço de construção lá da escrivaninha, né? De elaboração da escrivaninha. O prazo, o termo é de hoje a 3 meses, então vai dar maio, abril, junho. Significa que o marceneiro tem que entregar dia 28/6, é isso? 4, 5, 6. Não, 5, 6, 7, né? 28 de julho, desculpa, ó, querendo prejudicar o marceneiro ainda comendo um mês dele. Em 28 de julho, ele tem que estar com essa escrivaninha pronta para te entregar. Isso é um termo certo. Ou eu marquei lá no calendário, ou eu poderia fazer o seguinte: olha, você tem 1 ano de prazo para entregar. E aí pode acontecer de cair em ano bissexto, enfim, mas o prazo é 1 ano. É um prazo certo ainda. Ou 2 horas, ou 3 semanas. São prazos certos. Agora, o melhor exemplo de termo incerto, e eu peço desculpa por ter que usar esse exemplo nesse momento que o país atravessa, mas o exemplo é a morte. A morte é um evento futuro, sim. É um evento certo? Sim. Enquanto não houver avanços ainda na área tecnológica da biomedicina, enfim, é certo que as pessoas morrem, né? O que nós não sabemos é quando. Então, eu tenho um evento futuro e certo, só não sei quando vai acontecer. Esse é o termo incerto. O termo certo, eu tenho um evento futuro e certo, e eu sei quando vai acontecer. Certo? Entenderam? Alguma dúvida? Podemos falar dessas duas últimas, só do 5 e do 6? É jogo rápido. Prometo que não vai mais do que 10 minutos para que eu possa conversar com vocês e depois fazer a chamada. Tá? Vamos aqui. Ó, o evento, o termo incerto é o seguinte: ele é um evento futuro e certo, que nós temos certeza que vai acontecer. No entanto, nós não temos a data e a hora, por exemplo, ainda bem, né? Não temos a data quando isso vai acontecer. O que se sabe tão somente, Pamela e turma, é que vai ocorrer. Só não se sabe quando. E daí, como exemplo, a doutrina traz o evento morte, né?
Melhorou? Legal. Ó, aqui, termo inicial, também chamado de termo suspensivo, e termo final, ou também chamado de termo resolutivo. Aqui não tem muito que a gente fazer digressão, só com relação aqui a essas expressões latinas, né? Ó, então, imagina, eu que agradeço, Pamela. O termo inicial é aquele a partir de quando se inicia o exercício do direito. O final é a partir de quando cessa o exercício do direito, a eficácia do negócio. Só que daí você pode encontrar de a quo, como termo inicial, tá? Até de a quo. E no que diz respeito ao termo final, de a de quem. E por que eu acho bacana a gente fazer um pequeno parênteses agora? Porque quando você fazer os seus recursos trabalhando na área processual já, você vai chamar. Então, por exemplo, o teu cliente aqui em Ribeirão Claro, na grande Ribeirão Claro, em uma das várias varas cívicas de Ribeirão Claro, né? Estão querendo aumentar, inclusive, estão dizendo que 32 varas cíveis aqui não dá conta, né? Precisa de mais. Mas você perde a causa aqui na vara civil de Ribeirão Claro. Qual que é o próximo passo natural? Recorrer para o tribunal. Concorda? Ótimo. É comum que você veja na linguagem do processo chamar o juízo de primeiro grau, ou o juízo que deu a decisão da qual você está recorrendo, de juízo a quo. E o juízo para o qual você recorre, no nosso exemplo, para o Tribunal de Justiça do Paraná, de juízo a de quem? Tá? Isso é uma dica de direito processual. É brinde. Tá? É porque eu gosto muito de vocês e acho importante essa informação. Então, o juízo inicial que deu a decisão, geralmente nós chamamos de juízo a quo. E o juízo para o qual eu estou recorrendo, chamo de juízo a de quem. Tá? Pode fechar o parênteses, era só essa informação. E para encerrar essa aula, esse primeiro momento da aula, eu tenho no número 6 o termo essencial e o termo não essencial. Ora, o termo essencial, turma, de uma forma bem simples, bem singela para a gente entender e ir para o nosso intervalo. O termo essencial é aquele que não admite prorrogação. Que se ele não for cumprido precisamente no dia ou hora, enfim, no marco temporal que foi agendado, ele perde o seu valor. Exemplo. A noiva vai lá no não sei se chama costureira, se chama ateliê, enfim, vai lá e encomenda um vestido para ser entregue no dia do casamento dela, no período da manhã. Então vamos supor que o dia do casamento é dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. Aí, chega no dia 16 de agosto, o ateliê não entrega o vestido. Simplesmente. Você acha que interessa... E a noiva casa com uma outra roupa, um outro vestido, por exemplo. Você acha que interessa para a noiva agora se o ateliê vai entregar o vestido dali 15 dias depois da data do casamento? Para ela não interessa mais para nada. Né? Tem que ser cumprido no dia exato, Lucas. No dia exato. Que vai coincidir, geralmente, com o dia do prazo final. Imagina vocês que estão aí já pensando em formatura, né? Imagino que já devam estar movimentando comissão de formatura e tal. E vai ter lá uma data, não é?
para que seja entregue o buffet, seja realizado o baile, né? Muito bom, escolhe lá as bebidinhas, as comidinhas que vai ter no baile e tal. E daí o buffet aparece 4 dias depois da festa. Ou melhor, da data que estava marcada para a festa, porque daí nem festa vai ter, né? Veja, que utilidade vai ter? Não é aparecer depois. Então, isso é um termo que nós chamamos de essencial. Se ele não for cumprido à risca, ele não tem mais valor nenhum. E, por outro lado, o termo não essencial é aquele que admite prorrogações. Né? Como, por exemplo, a entrega da escrivaninha, no nosso exemplo anterior. Legal até aqui, turma? Estamos juntos? Ótimo. Então façamos o seguinte, façamos o nosso primeiro intervalo e voltamos naquele nosso horário de sempre, tá? Inclusive eu estava corrido demais aqui com as